Fazer contato com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, na terça-feira nós tivemos aí um fato que foi um pouco obliterado, digamos assim, por outros que aconteceram no dia, que foi o depoimento do senador Flávio Bolsonaro no Ministério Público, na verdade feito via videoconferência, a respeito do esquema das rachadinhas, né? Esse depoimento aconteceu após 18 meses da sua primeira convocação em janeiro de 2019, mas nesse dia isso acabou ficando um pouco escondido do noticiário por conta do anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que tinha Covid-19, depois também de toda a sua propaganda feita em cima da cloroquina e de seus supostos efeitos em relação à doença. Como é que você vê esse episódio? Primeiro, o avanço das investigações e também o fato de Bolsonaro ter anunciado nesse dia estar ali infectado com coronavírus. Você vê uma manobra diversionista nisso, Folena? Glauco, tudo é possível a partir de Jair Bolsonaro e sua família, né? Sistematicamente vive num mundo de farsa, num mundo de mentira, e assim foi eleita a chapa Bolsonaro-Mourão. Muito provavelmente, né, essa questão da contaminação do presidente, que antes suspeitava que ele já teria tido a contaminação, mas omitiu, né, tentou fraudar também. E agora ele vem anunciar na terça-feira que ele estava contaminado, segunda-feira melhor, que ele estava contaminado, né, pode ter uma relação com esse depoimento do filho dele. Pode ter. Até porque essa situação das acusações formuladas contra o filho, né, são muito sérias. Porque, na verdade, o que está sendo investigado é a utilização de dinheiro público, né, e toda a formação de um esquema patrimonial passando pela arrecadação de dinheiro, né, isso que está se apurando na investigação, né, utilizado por meio de assessores da Assembleia Legislativa. E o Queiroz é o principal agente, era o arrecadador que fazia a distribuição. A polícia, né, na verdade, o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, segundo os relatos que têm vindo a público, tem demonstrado, né, que Flávio Bolsonaro praticamente não fez movimentação ele, mas sim todas as suas contas da sua família foram pagas pelo Queiroz, com dinheiro vivo. Então, quer dizer, isso tudo é muito grave, tem que se aprofundar. Temos que ter também, Glauco, né, e senhores telespectadores, ouvintes, internautas, temos que ter uma atenção muito grande também com as instituições, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, porque a decisão não foi uma decisão unânime, na verdade, do Tribunal de Justiça. De 3 desembargadores, 2 votaram a favor, e um, inclusive, de uma forma muito suspeita, porque, inclusive, durante a campanha eleitoral, né, saiu em fotos com um outro juiz da Lava Jato, aqui do Rio de Janeiro, também o Marcelo Bredas, portando arma de grosso calibre, numa fotografia no estande de tiro da polícia. Então, não é para nós ficarmos assim, aceitando, né, com naturalidade também a atuação por parte das instituições, por parte do Ministério Público, tendo visto inclusive o que aconteceu anteriormente com uma promotora do Rio de Janeiro, no caso do porteiro do prédio, do condomínio do Jair Bolsonaro, a questão da possível manipulação do áudio, né, daquela situação do condomínio, se o porteiro teria entrado em contato com o Jair Bolsonaro ou não, era uma promotora. Então tudo isso tem que ser analisado com calma. Essas instituições, por tudo que fizeram, as instituições do Poder Judiciário, do Ministério Público, por tudo que fizeram no país nos últimos anos, agredindo a democracia, né, e permitindo, inclusive, que Bolsonaro chegasse ao poder, tudo tem que ser analisado com muita cautela. Tudo mesmo. Tá? Até mesmo a forma de se ouvir, né, aceitar somente ouvir o senador Flávio Bolsonaro agora. Quer dizer, tudo isso, então, eu peço, Glauco, é um momento que temos que ter muita atenção, porque essas instituições elas não estão, de certa forma, totalmente isentas. Há um passado muito perigoso por parte dessas instituições.
Ou seja, é preciso fiscalizar a atuação delas, né? A sociedade tem esse dever, até porque, como você falou, Folena, existe aí um passado recente em que as instituições não agiram de acordo com o Estado Democrático de Direito. Perfeito, Glauco. E nisso está envolvido desde o Supremo Tribunal Federal até os juízes de primeiro grau. Então, quer dizer, da última instância do Brasil, né, e ficou muito claro isso no julgamento do habeas corpus do presidente Lula, em que, inclusive, o comandante do Exército, nós já falamos sobre isso aqui no Jornal da Manhã, né, Jornal Brasil Atual, pela manhã, em que o comandante do Exército fez uma pressão muito grande no Supremo Tribunal Federal na véspera do julgamento do habeas corpus do presidente Lula, que foi 5-5, ainda tendo que ter um voto de Minerva inexistente em caso de habeas corpus, o meu modo de ver, na minha interpretação. Se houve empate, o presidente Lula, o habeas corpus deveria ter sido acolhido naquele momento. Então, tivemos um voto de Minerva da presidente do tribunal na época, Carmen Lúcia, da forma com que aconteceu, e o presidente Lula ficou fora do processo eleitoral, né, numa ação orquestrada por Sérgio Moro, que era o juiz titular da Lava Jato e que depois veio ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. E o próprio Jair Bolsonaro e o próprio Moro reconheceram que, antes da eleição, mantiveram contato. Quer dizer, tudo é muito suspeito. As instituições do Poder Judiciário e da grande mídia sempre atuaram na conspiração contra as forças populares. Então, o que está em jogo é a vontade das forças populares, que não tem sido constantemente agredida. É esse Supremo Tribunal Federal que, volto a dizer, Glauco, ratificou a agressão que foi a reforma trabalhista contra todos os trabalhadores brasileiros. Quer dizer, uma reforma que hoje nós estamos vendo com a situação da Covid, o quanto de malefício que a reforma trabalhista trouxe para o Brasil. Os trabalhadores hoje, todo o conjunto dos trabalhadores, estão sem qualquer segurança, ao ponto das pessoas terem que trabalhar sem seguro social durante um período de pandemia. Então isso é muito grave. Então, o que está em jogo no Brasil, eu acho que é isso que é o ponto importante da questão que você me levantou, nós temos a clareza que, de um lado, tem as forças da opressão, da exploração, que todo esse conjunto que vem, grupos de empresários gananciosos, que forçam para que retornem as atividades econômicas com o crescimento da pandemia. Nós temos, do outro lado, junto, a grande mídia, né, que sempre tentando não levar a informação para a maioria da população, que são os trabalhadores, as forças populares, e do outro as instituições, as velhas instituições do Poder Judiciário, do Ministério Público e até mesmo, diria, do Parlamento, em que essa maioria formada no Parlamento, que a todo momento trabalha sistematicamente contra os interesses do povo brasileiro. Então, para mim, é esse, Glauco, que é o ponto central. Então, o Ministério Público, ouvia agora Flávio Bolsonaro, depois de 18 meses, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro conceder a Flávio Bolsonaro um foro de prerrogativa na qual ele não tem mais, como que ele pode ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que é privativo para deputados estaduais no exercício do cargo, sem ele ser deputado estadual. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara. Se acabou o mandato, acabou o foro, a prerrogativa de função. Você não pode restaurar isso. Quer dizer, fazer Flávio Bolsonaro, que é senador da República, ser deputado estadual para ser julgado agora pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso não tem a menor lógica, isso não tem a menor juridicidade. São construções racionais feitas por alguns juízes, mas que, no meu modo de ver, não é a melhor interpretação, nem a melhor interpretação da lei, nem da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse caso, Glauco. Agora, outro fato também, Folena, que aconteceu ontem foi que, no âmbito político, mas que pode ter repercussão também no âmbito jurídico, foi o fato de uma equipe do Facebook ter conectado Tércio Arnaud Tomás
que é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, é uma rede de contas falsas ali na plataforma. Ao todo foram 35 contas, 14 páginas e um grupo na primeira rede, mais 38 contas no Instagram, que foram tiradas do ar. Né? E além de Tércio, tem 5 ex e atuais assessores de parlamentares bolsonaristas, inclusive um de Eduardo Bolsonaro. Você acha que esse material pode servir de subsídio, por exemplo, não só para o inquérito das fake news, mas também para o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, Folena? Totalmente, Glauco. O Facebook, uma instituição privada, uma empresa, fez o que as instituições do Poder Judiciário e do Ministério Público brasileiro não fizeram no passado. Ou seja, o que nós estamos dizendo desde a campanha eleitoral de 2018. Né, a fraude perpetrada, né, na campanha eleitoral com as mentiras por parte da chapa vencedora foi de tal forma que induziu, contaminou todo o processo eleitoral. O processo eleitoral de 2018, o presidente da República, que elegeu a chapa Bolsonaro-Mourão, tem mais do que nunca, Glauco, é mais um motivo agora, independentemente, né, do inquérito que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, independentemente da CPI mista que tem no Congresso Nacional das fake news, mais do que nunca, já há elementos suficientes para o Tribunal Superior Eleitoral caçar a chapa Bolsonaro e Mourão. Se não caçar, é porque essas instituições, é como nós estávamos falando na questão anterior que você levantou, né? Elas não estão diretamente interessadas, se não fizer isso, com a democracia. Não estão respeitando a ordem institucional. Para afastar o presidente Lula do processo eleitoral, foram rápidos, muito rápidos. Em muito pouco tempo, o presidente Lula foi indevidamente condenado em primeira instância, condenado em segunda instância e mantida a prisão do presidente Lula para ele não participar do processo eleitoral de 2018, no qual ele seria vencedor, segundo todas as pesquisas de opinião, por institutos do Brasil e do exterior. Então, as instituições foram muito diligentes com relação ao impedimento do presidente Lula a disputar as eleições de 2018, na qual, com certeza, ele sairia vencedor. Agora, com relação à chapa Bolsonaro e Mourão, diante de todas as evidências, agora não são só evidências, são provas, Glauco, provas coletadas, testemunhos, inclusive, de aliados de Bolsonaro que participaram da eleição, como Rogério Marinho, na referência a Paulo, peço desculpas ao Paulo Marinho, mas é Rogério Marinho, que inclusive num depoimento à Polícia Federal, no Rio de Janeiro, com relação a Flávio Bolsonaro, revelou que após o primeiro turno da eleição, a Polícia Federal não levou adiante a investigação para não atrapalhar a participação de Bolsonaro no segundo turno com Fernando Haddad. Então, quer dizer, há testemunhos de Rogério Marinho, há testemunhos de uma deputada federal do estado de São Paulo, Joyce Heisman, que era íntima também da campanha eleitoral de Bolsonaro, íntima da vida política e pessoal de Bolsonaro, que revelou e divulgou para todos nós, com detalhes, para toda a sociedade brasileira, a respeito desse gabinete do ódio. Então, as provas estão aí, Glauco. Tem todas as provas, seja prova testemunhal, prova documental, assertiva da empresa do WhatsApp, cujo presidente, melhor, o vice-presidente da empresa, afirmou, ano passado, se eu não me engano, em 2019, que na campanha eleitoral do Brasil, de 2018, para presidente da República, houve influência, sim, na utilização da rede social do WhatsApp. Temos agora o Facebook derrubando essas desinformações, essas mentiras. Isso não é liberdade de expressão, Glauco. Isso não é liberdade de expressão. Não dá para, como disse um dia desse, um ministro do Supremo Tribunal Federal, Glauco. Isso não é liberdade de expressão. Isso aí não dá para tolerar mentiras, desinformação. Liberdade de expressão é outra coisa. É nós nos expressarmos dentro com respeito, né, à verdade, ao compromisso, mas não com mentiras que levam as pessoas que são induzidas. Quer dizer, isso há um vício na formação
Quer dizer, a vontade ela não se constitui como um todo. Então, isso tudo caracteriza a nulidade, Glauco, juridicamente, seja sob o aspecto civil, seja sob o aspecto do direito público, no qual o direito eleitoral está diretamente relacionado. Então, eu não tenho a menor dúvida, Glauco, com relação à sua questão. Nós já temos falado isso muitas vezes aqui com você e com a Marilu, em diversas oportunidades, de que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil tem um compromisso, não é só com o próprio tribunal, nem só com a democracia brasileira, é com a responsabilidade das instituições brasileiras diante do mundo, diante desse mundo, né, que nós estamos vivendo. Ou seja, as instituições brasileiras, ou o Brasil, né, é um país que tem que retomar, né, resgatar aquilo que foi jogado na lata do lixo no passado, né, e sairmos desse estado de barbárie, Cláudio. Nós estamos hoje no Brasil, nós não vivemos a civilização desde 2016. Jair Bolsonaro, o governo de Jair Bolsonaro é a ratificação da barbárie no Brasil. Então, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral imediatamente colocar esse processo em julgamento e decidir pela nulidade da chapa, cassação da chapa Bolsonaro e Mourão e novas eleições para presidente da República. Tem que ser imediatamente, porque não pode se esperar chegar janeiro, depois da metade do mandato, para fazer uma eleição indireta. É isso que me parece que tenta, de alguma forma, organizar o establishment. Esse establishment que não quer o afastamento de Bolsonaro agora, né, no que eles chamam de uma frente democrática, e não uma frente antifascista popular. Por isso que eles querem manter Bolsonaro, me parece, para que vença os 2 anos de mandato e depois possa fazer uma eleição indireta no Congresso Nacional, com as forças do Centrão sendo dominantes. E aí, ser o presidente do Brasil, né, uma figura que não tem a menor representatividade popular. Então, a situação do país é muito séria. Volto a insistir e afirmar que estamos vivendo um estado de barbárie no Brasil. E as instituições brasileiras são responsáveis por isso, Glauco. Desde o Congresso Nacional, que fez um impedimento indevido da presidenta Dilma Rousseff em 2016, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público Federal, desde a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, a Lava Jato e Sérgio Moro. E todas essas instituições conspiraram contra a democracia brasileira. Então, deu no que estamos vendo aí hoje. Jair Bolsonaro, com as suas mentiras intermináveis, com a sua sucessão de crimes políticos, né, violações diárias à Constituição do Brasil e o de respeito, Glauco, aos mais vulneráveis. Como, por exemplo, mais uma vez, o que ele fez essa semana, ao vetar a lei de proteção aos povos indígenas. Quer dizer, não fornecer água potável, não permitir acesso à saúde. Então, quer dizer, são agressões, Glauco, descaradas contra a Constituição brasileira. Há pouco tempo eu fiz um texto, um trabalho, para dizer que a Constituição do Brasil de 88 veio para proteger o povo brasileiro. O que nós hoje mais temos visto é que não há proteção nenhuma ao povo brasileiro. O governo de Bolsonaro é uma agressão à Constituição a não proteger a população. A população está completamente vulnerável. Completamente vulnerável. Desde os trabalhadores mais humildes à classe média brasileira. Porque perderam seus empregos e vão perder cada vez mais. Porque se continuar a política exploratória de Paulo Guedes, não há saída para o Brasil. Paulo Guedes e Bolsonaro não apresentam, não têm capacidade, não há capacidade por parte desse governo de apresentar nenhuma solução para a recuperação brasileira, para sair da pandemia, para a recuperação econômica e, principalmente, Glauco, levar justiça social. Não há compromisso por parte desse governo, Glauco, de fazer justiça. Porque quando você vê um ministro como o ministro do Meio Ambiente manifestar com clareza, como lhe disse na reunião do dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, de que tem que passar a boiada para devastar a floresta amazônica, é um governo que não respeita o seu país, não respeita a ordem jurídica, não respeita ninguém. Ministros dessa natureza, né, e são vários no governo de Bolsonaro, vários, como o ex-ministro da Educação,
né? Como que pode, né? O ministro da Educação que não gosta da educação, uma ministra dos Direitos Humanos que não defende os direitos humanos, um ministro do Meio Ambiente que não defende o meio ambiente. Então, são pessoas que não há compromisso com a sociedade brasileira, não há compromisso com o povo brasileiro. E o povo brasileiro, Glauco, aí vem a questão racial, é formado majoritariamente por pessoas negras, Glauco. É a maioria do povo brasileiro. E essa gente não gosta do nosso povo, não gosta da nossa formação. Então, esse é o quadro. Então, acima de tudo, nós temos que conscientizar, né, as forças populares, por isso que é muito importante o programa de vocês, porque permite a reflexão e permite que o trabalhador possa compreender o que está passando. Então, é isso que nós temos que fazer hoje, a conscientização das massas diante do estado exploratório em que vivemos e que nos conduz à barbárie do Brasil, Glauco. Tá certo, Folena. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia para todos, um bom final de semana. Que se anuncia. Bom dia. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.